Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem. Mas antes da gente começar, eu quero pedir as minhas mil desculpas por ter dado uma sumida aqui do canal, mas é porque eu tava com bastante demanda lá no serviço, não tava tendo tempo para criar vídeo aqui para vocês, mas agora a gente tá voltando com tudo que deu uma liberada para mim, beleza? Bom, nas últimas aulas de BGP, a gente aprendeu como tratar o fluxo de saída do nosso provedor. A gente modificou os atributos de local path dos nossos roteadores, de modo a ele preferir um caminho de saída ao invés de outro. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que controla o fluxo de entrada do nosso provedor, o fluxo de download. Aí eu sei que a gente consegue implementar isso através do MED, mas não é isso que a gente vai tratar hoje. Eu quero mostrar para vocês algumas medidas alternativas que a gente pode utilizar para tratar o fluxo de entrada do nosso provedor. Entre elas vão ser através de divulgações de prefixos, a gente vai divulgar alguns prefixos mais específicos que outros, eu vou mostrar já já. A segunda parte a gente vai aprender a utilizar o Prepend BGP, o AS Prepend. E por último eu vou falar um pouco de Communities BGP para vocês e a gente vai aprender a trabalhar isso tudo aqui no nosso laboratório do IF. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos esse conteúdo aqui que está dando bastante trabalho de fazer para vocês. E caso ficar alguma dúvida no final do vídeo, coloca aqui no comentário que a gente vai responder o mais rápido possível. Beleza? Então vamos lá. E como sempre eu separei uma topologia para vocês no IF. Ela simula uma mini internet aqui, vai ser a nossa simulação de internet. A gente tem aqui o nosso roteador 1, que é o nosso provedor de hoje, a nossa Morcego Telecom de hoje. Ela está representada pelo ASN 100. Aqui a gente fecha uma comunicação com o ISP200, que é representado pelo RT2, RT3, RT4. E por último o ISP300, que é a nossa internet, que está na rede 8.8.8.0/24. Aqui no nosso roteador 1, a gente tem essas duas comunicações com o ISP200. Uma fechando com o roteador 2 e outra fechando com o roteador 3. E a primeira coisa que a gente vai fazer é relevar um pouquinho das aulas passadas. Se você não assistiu a aula passada, dá uma olhada aqui nesse card aqui, onde a gente alterava o atributo de local path do BGP, para fazer com que o roteador, no momento de encaminhar um pacote, ele prefira ir por um caminho ao invés de outro. Para isso, aqui no nosso exemplo, eu vou fazer com que o link entre o roteador 1 e o roteador 2 seja o link principal do nosso ISP, e o link entre o roteador 1 e o roteador 3 seja o link de backup da nossa operadora. Então, se a gente tem alguma falha no roteador 1 e o roteador 2, a gente joga aqui todo o fluxo através do roteador 3. Isso no sentido de saída. A gente vai precisar de fazer algumas configurações no nosso roteador 1 antes da gente começar a mexer na aula de hoje, que é alterar o fluxo de entrada. Ok? Então aqui eu vou em configurações, mas antes disso eu quero mostrar as relações de neighbor para você do BGP. Através do Show IP BGP Summary, a gente vê aqui que através do roteador 2 e do roteador 3, a gente está recebendo um prefixo um só prefixo da nossa operadora. Vamos dar uma olhada em qual prefixo que é esse. Então, Show IP BGP. Aqui, ó, a gente só está recebendo o prefixo 8.8.0/24, que é a rede lá do ISP300 que simula a nossa internet. Então, eu vou demonstrar também as redes que a gente está advertindo para o ISP200 nesse momento. Então, Show IP BGP Neighbor, roteador 2, Advertisement Router. Aqui, como a gente só deixou as configurações padrões do BGP, você pode ver que eu estou divulgando a rede 8 para o ISP200. Então, provavelmente, eu estou aprendendo essa rede através do roteador 3 e estou divulgando essa rede por roteador 2. Isso é uma coisa que a gente não quer na internet. Você divulgando prefixo que você não é seu. Imagine que você comece a divulgar a rede do YouTube através do BGP. Toda a internet aqui vai achar que você é o YouTube e vai começar a encaminhar fluxo para você. Isso é um dos grandes problemas, principalmente dentro do PTT, onde as pessoas começam a divulgar prefixos que não são deles. Isso gera
muito ticket, muito chamado, o pessoal do PDT até reclama bastante desse problema. Então, como você assistiu esse vídeo, você vai aprender a não fazer essas configurações erradas e não jogar lixo na rede dos outros. E para adiantar esse vídeo, eu já deixei separado as configurações, eu só vou pegar e vou colar aqui no nosso terminal. Eu vou pegar aqui e configurar primeiro as route maps e as prefix lists de entrada. Vamos olhar como que eu configurei. Como vocês podem ver, eu atribuí duas prefix lists de entrada, uma por roteador 2 e outra por roteador 3, que está aqui embaixo. Ambas contemplam a rede 100, 100, 0, 23 e até os prefixos 24. Primeiramente, eu defini uma route map de entrada para o roteador 3, bloqueando que os meus prefixos entrem da minha rede. Então, eu não quero que o roteador 2 e o roteador 3 divulguem os meus próprios prefixos para mim mesmo. Isso não faz sentido. Eu que tenho que divulgar os meus prefixos para eles. E aqui, não esquecendo da última aula também de BGP, onde a gente tem que aplicar uma filter list de Bogon, onde a gente bloqueia prefixo 10.00, 192 alguma coisa, 172 alguma coisa, e outros IPs que são conhecidos como IPs de vírus, IPs que não deveriam estar sendo recebidos através do BGP. Aqui, todos aqueles prefixos que eu não estou bloqueando, eu estou permitindo aqui embaixo, tanto por roteador 3 quanto por roteador 2, e setando um local pref. Como eu quero que o roteador 2, o link entre o roteador 1 e o roteador 2, seja o meu link principal, eu estou setando um local pref maior para ele do que o local pref dos prefixos que eu aprendi através do roteador 3. Então, nesse momento, a gente já está quase pronto para fazer com que o link de saída seja encaminhado por onde a gente queira. Mas antes da gente terminar as configurações do BGP propriamente ditas para fluxos de saída, vamos configurar os nossos fluxos de entrada. Essa técnica ela vai servir principalmente se você estiver trabalhando com apenas um provedor. Se você estiver com duas operadoras, ela já não vai funcionar. A ideia é aproveitar como que o roteador funciona. A gente vai fazer com que através de um link a gente divulgue prefixos mais específicos em relação ao outro link. Por exemplo, a gente tem um bloco de IP na faixa 100.100.00/23. Se a gente tem um bloco /23, é a mesma coisa que a gente ter dois blocos /24, que contemplam as faixas 100.100.00/24 e 100.100.0/24, onde a gente tem aqui dois blocos /24 que representam um bloco inteiro /23. Essa primeira técnica que a gente vai fazer é fazer com que a gente divulgue para o roteador 2 os nossos blocos /24, que são mais específicos que um bloco /23. Então a gente vai divulgar para o roteador 2 aqui o 100.100.0024 e o 100.100.024. Enquanto por roteador 3 a gente vai divulgar para ele o bloco 100.100.00/23. Então por um lugar a gente divulga os dois /24 e pelo backup o /23. Como o roteador, por definição, ele sempre prefere encaminhar pelo bloco mais específico, em teoria a gente vai fazer com que sempre o fluxo de entrada venha através do roteador 2. Porque ele sempre vai ter um bloco /24, enquanto o link de backup aqui, que é o roteador 3, ele sempre vai aprender um bloco /23. De modo que sempre que ele receber um pacote com destino à rede 100, ele vai encaminhar para o roteador 2 para fazer com que ele venha por esse link primário aqui. E isso por causa do prefixo ser maior em relação ao que ele está recebendo. Vamos mostrar isso na prática? Então primeiro eu vou configurar as prefix list. Então IP, prefix list, prefix e BGP, roteador 2, out, que é a nossa prefix list de saída. Como é para o roteador 2, eu vou criar aqui uma prefix list para a rede 100.100.00/24
que é a rede que eu quero que passe por lá através desse prefixo /24, e a rede 100.1/24, já que eu vou divulgar através do roteador 2 os meus blocos mais especificamente. Já para o roteador 3, IP Prefix List, eBGP, RT3Out, eu vou só permitir o 100.100.0/23. Beleza? Agora eu vou configurar minhas route maps. Route map eBGP RT2 out permite 10. Então, primeiramente, eu vou permitir essas redes. Então, match IP address prefix list. Vou setar a prefix list que eu acabei de criar. Então, aquele mesmo esqueminha que a gente viu nas outras aulas. A gente permite aquilo que a gente quer e bloqueia todo o resto. Deny 100. A mesma coisa a gente vai fazer para route map com roteador 3. Então, RT3 out permite 10. Match IP address prefix list. E vamos setar a prefix list por roteador 3. eBGP RT3 out deny 100. A gente acabou as configurações aqui dos fluxos de saída. Então vamos dar uma revisada aqui, ó. Eu criei tanto para o fluxo de entrada para a gente, as prefix list de entrada para a gente poder controlar o fluxo de saída. E agora eu fiz as prefix list de saída para a gente poder controlar o fluxo de entrada. É um pouco o inverso aí as coisas. Então olha só, eu estou divulgando para o roteador 2, eu estou permitindo a divulgação para o roteador 2 das minhas redes /24, 100.100.0 e 100.100.1.0. E para o roteador 3 eu estou permitindo somente o bloco inteiro, que é o bloco /23. Então vamos começar aqui as configurações do BGP propriamente dito. Mas antes eu quero demonstrar para vocês como que tá as configurações atuais dele aqui. Roteador 1, router BGP. Como vocês podem ver aqui, ó, eu só tenho as configurações básicas, apenas para a gente levantar os peers BGP. Não tem nenhuma divulgação de rota, não tem nenhum filtro, nada. A gente vai fazer tudo agora. Antes da gente configurar o BGP, eu quero demonstrar para vocês também que a gente tem aqui as redes 100.100.0 e a rede 100.100.1.0, que está aqui na loopback 100 e na loopback 101, representada por esses endereços IP aqui. A gente quer divulgar essa rede para a internet no nosso momento. Como essas redes estão diretamente conectadas, a gente pode utilizar o comando network do BGP. Então, network 100.100.0.0.24 mask 255.255.255.0, a mesma coisa para a rede 100.100.1. Agora eu vou mostrar como que a gente está divulgando elas para os nossos roteadores vizinhos. Show IP BGP neighbor. Vamos ver como a gente está divulgando para o roteador 2 primeiro. Então, advertisement router. Pode ver aqui que eu estou divulgando a rede 8 erradamente, porque a gente não aplicou nenhum filtro dentro da nossa configuração de BGP, então a gente está divulgando ela para a internet de forma errada. Estamos divulgando a rede 100, provavelmente se eu atualizar de novo já vai estar a rede 101 aqui. Beleza. Aqui a gente está divulgando os nossos dois prefixos /24 para o roteador 2. Se a gente olhar para o roteador 3, vamos ver basicamente a mesma coisa. A rede 100.0 e a rede 100.1.24 aqui também. Só que agora falta a gente divulgar uma rede /23. Então a gente tem os dois prefixos /24, a gente precisa englobar esses dois prefixos 24 dentro de um prefixo /23, que é o nosso bloco como um todo. Para fazer isso, a gente também vai mexer nas configurações de BGP. Então, router BGP 100,
E a gente vai fazer isso através do comando aggregate. Aggregate 100, 100, 00. E aqui eu vou colocar nele uma máscara barra 24. Com isso eu vou fazer com que meu roteador 1 divulgue para a internet nossa aqui do IVE as redes 100, 100, 00, 24, a rede 100, 100, 1, 0, 24 e a rede 100, 100, 00, barra 23. Vamos olhar isso? Então, show IP BGP neighbor. Vamos olhar para o roteador 2 primeiro. Advertisement router. Você pode ver aqui que eu estou divulgando ambas redes barra 24 e também uma rede barra 23 que a gente fez através do comando aggregate no Cisco aqui. Vamos repetir o comando só que para o roteador 3 e a mesma coisa, ambas redes 24 e uma rede barra 23. A nossa missão aqui agora é aplicar os filtros dentro das configurações de BGP para fazer com que a redes barra 24 sejam somente encaminhadas através do roteador 2 e a rede barra 23, somente ela vai para o roteador 3. Para isso a gente vai aplicar essas configurações de route map que a gente fez anteriormente dentro das configurações do BGP. Então, config terminal, router BGP 100. Primeiro, vamos fazer por roteador 2. Então, neighbor 10.12.12.2. E a route map que a gente vai fazer é a de entrada primeiro. Route map eBGP RT2 in. Agora, route map RT2 out. Vamos fazer para o roteador 3. eBGP RT3 in. E vamos fazer a route map de out. E vamos dar uma olhada aqui no que a gente fez até agora. Primeiro, eu fiz as prefix lists de route map de entrada para fazer com que aqueles prefixos que eu aprendi através do roteador 2 sejam preferíveis do que aqueles prefixos que eu aprendi através do roteador 3. Eu também estou bloqueando na entrada que o ESP200 divulgue para mim os meus próprios prefixos, os 100, 100, 023, os 24. Eu estou fazendo isso através das route maps aqui 10 da RT3 e a route map 10 aqui da RT2. Então tudo aquilo que eu não estou bloqueando aqui nessas route map aqui, eu estou permitindo logo em seguida na route map de entrada. E aquelas redes que eu estou permitindo através do roteador 3, eu estou setando um local pref de 150. E aquelas redes que eu estou permitindo através do roteador 2, eu estou setando o local pref de 350. Percebam que eu estou aplicando um filtro de entrada para eu poder controlar o meu fluxo de saída. Então, porque na entrada eu preferi que aqueles prefixos do roteador 2 sejam maiores em relação do atributo BGP do que aqueles aprendidos no roteador 3. Agora, nas route maps e prefix lists de saída, vão ser aquelas que eu vou conseguir controlar o meu fluxo de entrada. Por quê? Aqui nas de saída, para o roteador 2, eu só estou permitindo que o meu roteador 1 divulgue para o roteador 2 as minhas redes barra 24. E para o roteador 3, eu também só estou permitindo que ele divulgue apenas a rede barra 23. Então os blocos barra 24 vão ser cortados quando eles forem encaminhar updates para o roteador 3. E vamos dar uma olhada então no resultado dessa configuração. Show IP BGP neighbor. Vamos olhar para o roteador 2. Advertisement router. Note que agora para o roteador 2 eu só estou divulgando minhas redes barra 24. E nem a rede 8 eu estou divulgando mais.
já que eu acabei de filtrar ela. O roteador 3, a gente tem que ver então apenas uma rota /23. Olha só, a gente só está divulgando para ele uma rede /23. Vamos fazer um teste de traceroute para ver por onde o pacote está pegando. Vamos aqui no roteador 1 para a gente fazer do ponto de vista dele. Vou emitir um traceroute com o destino 8.8.8.1, que é o roteador 5 lá em cima, com a source na loopback 100. E enquanto a gente espera o output de traceroute do 1, vamos lá no roteador 5 e fazer um traceroute do ponto de vista do 5. A gente espera que o pacote com o destino 100.100.0.0 passe pelo link primário, que é entre o roteador 2 e o roteador 1. Então, vamos conferir isso agora. Traceroute 100.100.0.1, source, loopback 8. Vamos conferir no roteador 1 o output dele. Então, para a rede 8880, o nosso roteador 1 está encaminhando pelo link primário, 10.12.12.2, até chegar lá no roteador 5. A gente pode conferir aqui pelo show IP BGP 8881 0/24, que acho que vai ficar melhor. Se ficar melhor. Então, ó, para a rede 8880/24, a gente tem dois caminhos para chegar até ela, um pelo roteador 2 e outro pelo roteador 1. Só que a gente está utilizando como best path, ou melhor caminho, pelo roteador 2, porque a gente atribuiu um local path maior do que o que a gente está aprendendo pelo roteador 3. Beleza? Vamos voltar no roteador 5 para ver o output do traceroute. Note que ó, o pacote ele está sim sendo direcionado através do link principal, porque o último salto é o 10.12.12.1, que é justamente o endereço IP que fecha comunicação com o roteador 2. A mesma coisa vai acontecer se a gente emitir um traceroute para a rede 100.100.1. Ela tem que passar pelo mesmo caminho do link principal. Vamos esperar para ver. E enquanto a gente espera, aí foi jogado por roteador 4, provavelmente vai jogar por roteador 2, e do roteador 2 vai chegar no roteador 1 aqui, que por onde a gente configurou e esperava que o pacote passasse. Isso acontece porque se a gente olhar aqui no roteador 2, vamos olhar aqui, ó, show IP BGP. Rotas para a rede 100.100.024 e 100.100.024, olha só, eles estão encaminhando esse pacote por roteador 1. E caso dê um match fora disso daqui, ele estaria encaminhando por roteador 2, roteador 3, ó. Porque o roteador 3 que é o dono da rede /23. Como o roteador 2 ele recebe o pacote com destino à rede 100, ele olha dentro da sua tabela de roteamento e vê que os prefixos /24 são mais específicos que o prefixo /23. É claro, eles são /24. Por definição, o roteador sempre prefere encaminhar o pacote através do prefixo mais específico. E por isso que está funcionando a nossa configuração. A gente está utilizando o link com o roteador 2 de principal e o link do roteador 3 de backup, caso aconteça alguma falha. Lembrando, galera, que isso funciona muito bem quando a gente está utilizando apenas um provedor de saída. Isso também a gente pode utilizar essa configuração quando a gente tem uma conexão também com ele com o PTT, uma saída de PTT e uma saída de internet. Quando a gente está falando de 2 ou mais provedores de trânsito, aí a conversa já fica um pouco diferente. O que eu tinha para passar em relação a essa primeira configuração é isso. Agora a gente vai aprender o segundo método de hoje,
que é através do AS Prepend. Como você sabe, se a gente deixar as configurações básicas do BGP, normalmente ele vai escolher como a melhor rota aquela rota que tiver o menor ASPath. Nesse exemplo que eu separei aqui do lado para a gente, você pode perceber que o caminho de cima ele passa por um menor número de ISPs, um menor número de ASNs do que o caminho de baixo. Isso significa que o ASPath dele é menor do que em relação ao caminho de baixo. Com isso, com as configurações básicas do BGP que a gente está mencionando aqui, o BGP, por padrão, ele vai escolher aquela rota que tiver o menor ASPath. Então a gente precisa trazer esse conceito de menor ASPath para as configurações que a gente quer fazer aqui na nossa topologia. Primeiro, a gente estava divulgando um 2 bloco /24 por roteador 2 e um bloco /23 por roteador 3, fazendo proveito de como o roteador se comporta no momento de encaminhar o pacote. Agora a gente vai aproveitar do protocolo BGP. Como a gente tem um ASPath maior, que pode definir uma pior rota, a gente vai fazer o seguinte. Através do roteador 2, a gente vai continuar encaminhando os prefixos normalmente, /24 e o /23. Com o roteador 3, a gente também vai divulgar os prefixos /24 e também os prefixos /23, com uma única diferença. Nos updates que a gente vai encaminhar para o roteador 3, a gente vai setar um AS Prepend. É como se a gente estivesse adicionando mais uma ASN nesse update que a gente está encaminhando para o roteador 3. Isso é como se fosse uma forma de atrasar o update, atrasar o caminho BGP, fazendo que do ponto de vista do roteador 3, encaminhar diretamente um pacote para o roteador 1 seja mais custoso do que encaminhar o pacote para o roteador 2 para o roteador 2 jogar para o roteador 1. Para fazer isso, a gente vai configurar aqui algumas coisas no roteador 1. Então, no roteador 1, eu vou tirar aquelas configurações que eu fiz anteriormente. Tirar das configurações para facilitar. E eu vou configurar uma nova prefix list e novos route maps. A nova prefix list que eu vou criar, eu não vou criar uma separada para cada roteador. Então eu vou criar uma prefix list eBGP e SP200. Eu não vou mais separar uma para o roteador 2 e uma para o roteador 3. Então sec10 permite 100.100.00/23 e eu vou permitir até os blocos /24. Beleza, a gente tem uma prefix list configurada, vamos para as route maps. Note que eu não estou mudando os nomes das route maps, eu só deletei para configurar de novo de uma forma mais rápida. Então, route map é eBGP-RT2out. Aqui eu vou dar match na prefix list de SP200 que eu acabei de criar. Vamos criar a route map de deny, né? Que é de praxe, que a gente está acostumado aí. Vamos agora para a route map do roteador 3. Então, route map eBGP-RT3 match IP address prefix list eBGP e SP200 que eu acabei de criar. E agora que está o grande gap da nossa configuração e desse modelo que a gente está apresentando agora. A gente vai adicionar aqui o AS Prepend. Então, set ASPath Prepend 100 e eu vou colocar 100. Quando o roteador 3 receber esse update que a gente está encaminhando agora, ele vai receber esses updates da rede 100, 100, 023 como se estivesse passando 3 vezes pelo nosso ISP100. A gente vai dar uma olhada já já. Vamos só terminar aqui o route map. Deny 100 de praxe. Beleza. Finalizando as configurações aqui no roteador 1, o que a gente quer fazer. Note que os prefixos que a gente está recebendo do roteador 2 e do roteador 3 estão iguais. A única coisa que a gente mudou aqui foi no momento de advertir os prefixos. Por roteador 3 e por roteador 2, agora a gente está divulgando todos os nossos prefixos. Ó.
tanto barra 24 quanto barra 23. Antes a gente só estava divulgando barra 24. Mesma coisa para o roteador 3. A gente está divulgando tanto barra 23 quanto barra 24. Só que aqui nesses outputs a gente não consegue ver o que realmente a gente quer, que é o AS Prepend. Bom, eu vou olhar primeiro do roteador 2, os updates BGP que ele está recebendo. Note que para a rede 100.00.24, 100.1.24 e 100.23, ele está direcionando como roteador principal o nosso roteador 1. Então, se o roteador 2 recebe um pacote para encaminhar para essas redes, ele provavelmente vai encaminhar para o roteador 2. A gente pode ver aqui pela tabela de roteamento. Sempre que o roteador 2 recebe esse pacote, ele encaminha aí para o roteador 1. Já no roteador 3, as coisas são um pouco diferentes. Show IP BGP. Percebe aqui que embora ele esteja recebendo esses prefixos 100, 100, 0024, 100, 100, 124, ele não está dando a melhor rota como o roteador 1. Ele está encaminhando a melhor rota como se fosse o roteador 2. Então, sempre que o roteador 3 recebe esse pacote com destino ao nosso provedor, ao invés dele encaminhar diretamente para o roteador 1, ele está encaminhando para o roteador 2, para o roteador 2 jogar para o nosso roteador 1. Isso porque do ponto de vista de roteamento BGP, para o roteador 3 encaminhar para o nosso provedor, olha só, ele tem 3 ASNs. Então o ASPath dele para jogar para o nosso roteador é maior do que o ASPath que ele está jogando para o roteador 2. Olha só. Para o roteador 2 ele passa por um ASN 100 e para o roteador 1 é como se ele estivesse passando por 3 vezes o nosso ASN. Isso obriga o roteador 3 a encaminhar o pacote para o roteador 2, para o roteador 2 jogar para 1, forçando assim o nosso download aqui da internet vir pelo link principal. E caso a gente tenha uma falha, é claro, ele vai jogar aí sim para o nosso link de backup. Bom, galera, essas são as configurações quando a gente modifica o ASPath. A gente pode fazer isso também agora sim para quando a gente tem, por exemplo, 2 operadoras. Você pode utilizar dessa artimanha para quando você tem um link como operador e outro link com outro, jogar para o link backup um ASPath maior. E agora, para a gente finalizar com chave de ouro, a gente vai falar sobre as communities BGP e como configurar ela na tua rede. As communities BGP elas foram implementadas através da RFC de 1997 e o intuito das communities é justamente simplificar o controle das informações de roteamento. E as comunidades BGP elas fornecem uma capacidade adicional para a gente, de modo que a gente consegue rotular rotas e modificar políticas de BGP em roteadores tanto de upstream como roteadores de downstream. E as comunidades BGP elas podem ser tanto anexadas quanto removidas ou mesmo modificadas seletivamente em cada atributo BGP à medida que essa rota vai viajando de roteador em roteador. Em resumo, a gente pode trabalhar muito mais facilmente com prefixos de rede. E a gente pode então pegar esses prefixos, agrupá-los dentro de uma comunidade que a gente vai chamar de comunidade BGP e podemos modificar então os parâmetros BGP, como atributos de local pref, ASPrepend, essas coisas. Então as comunidades BGP, elas também são um atributo que são chamadas de opcional e transitivo, que pode passar de AS em AS. Ou seja, qualquer roteador que esteja rodando BGP naquela caixa pode fazer uma tag de rotas de update, que seja essas rotas tanto de entrada quanto rotas de saída, para garantir filtros ou mesmo políticas de seleção de rotas mais consistentes. E as communities BGP elas possuem 32 bits, que sendo de 0 até esse número que você está vendo aqui embaixo. Elas têm também um novo formato chamado de New Format,
que faz referência aos primeiros 16 bits, 2 pontos, 16 bits seguinte. Onde os primeiros 16 bits, eles indicam o número de ASN de origem, enquanto os 16 bits seguintes, eles representam algum padrão que a organização do ASN definiu. Por exemplo, se você setar o seu ASN 2.150, se algum roteador receber essa community, ele vai setar, por exemplo, um local pref de 150. A gente vai dar mais exemplos disso daqui a pouco, mas fica tranquilo. E essas comunidades BGP, elas seguem então uma convenção da gente setar esse ASN de origem. Uma convenção, não quer dizer que é uma regra. Você pode setar outras communities para usar elas internamente dentro da sua rede. E existem outros sites que eles também fornecem as communities públicas, operadores que fornecem as communities públicas na internet, onde você pode consultar. Eu separei aqui pra gente, por exemplo, um site que mostra as communities públicas. Ele, por exemplo, mostra aqui as communities da NTT. Por exemplo, se você setar essa community aqui 2914.2.661, ela é uma black hole para você não divulgar os prefixos dentro da região do anúncio originado, ou dentro do país do anúncio, ou fora do país do anúncio. Essa community aqui, ela pode ser utilizada, por exemplo, se você estiver tomando muito ataque de DDoS. Aí você pode setar o seu prefixo dentro dessa community. Então eu vou colocar lá, por exemplo, 100.100.0023, que é o nosso prefixo aqui de hoje. Dentro da community 2914.2.660, a sua operadora ela vai evitar de divulgar o seu prefixo para fora do país. E o que significa isso? Como geralmente os ataques de DDoS vêm de fora do país, se o seu prefixo não está chegando nas rotas internacionais, consequentemente, o resto do mundo não consegue chegar dentro da sua rede. Logo, os seus clientes também não vão conseguir chegar no resto do mundo. Mas eles têm acesso aos serviços que a gente tem disponível aqui, como PTT, Google, etc., que geralmente são os serviços mais críticos. Então você pode ir, se você tiver, lógico, a operadora da NTT, nesse caso, setar essa community, você pode, por exemplo, se proteger de um ataque de DDoS utilizando essa artimanha do BGP. A gente vai dar mais exemplos de black hole em outros vídeos, mas só para você entender como que é legal o poder das communities. Eu vou deixar aqui embaixo os sites que a gente tem para você consultar algumas communities públicas, caso você tenha mais interesse. E em 2016, uma nova RFC chamada 4360, ela expandiu esse número de comunidades BGP, fornecendo um formato mais estendido. E as comunidades estendidas do BGP, elas fornecem estruturas maiores que 32 bits. Isso também porque os nossos ASNs também agora são de 32 bits e não mais de 16 bits como era antes. Mas a gente não vai falar dessas comunidades estendidas no vídeo de hoje, elas vão ficar para outro vídeo. E a gente tem também as communities conhecidas, que são chamadas de well-known communities. Por exemplo, a gente tem a community No Advertisement, que significa não anunciar rotas para as peers, seja eles eBGP ou IBGP. A gente tem também a No Export, que significa não anuncia aquelas rotas para peers eBGP reais, que são aqueles eBGPs válidos na internet. A gente tem também a Community Internet, que anuncia a rota para a Internet Community, que é a comunidade padrão da internet. Aqui no nosso exemplo, a gente tem um bloco 100.100.00/23. Então a nossa ideia aqui é fazer com que todo o fluxo de entrada direcionado à rede 100.100.0024 ela venha pelo roteador 2, através do link entre o roteador 2 e o roteador 1. Enquanto todo o fluxo direcionado à rede 100.100.1024 ela vem no fluxo de entrada através do link entre o roteador 3 e o roteador 1. Então a ideia é fazer com que cada prefixo /24 entre por cada um dos links, de modo a gente possa balancear o nosso link de entrada aí, ok? Então a ideia é criar duas communities. A comunidade primeira, que vai se chamar 100.2.350, o 100 fazendo a referência ao nosso ASN, lembrando que é uma convenção, e o 350 referente ao local pref, já que eu que estou definindo o padrão da minha rede, que é minha. Eu defino esse negócio e eu que mando aqui. Já a segunda community ela vai ser a de 100.2.250, o 250 referente ao local pref.
Então todo aquele roteador que recebeu uma community de 100.2.350, ele vai indicar que vai setar um local pref naquelas rotas daquelas communities de 350. E todo roteador que receber aquela community 100.250 vai setar aquelas rotas com um local pref de 250, que foi o padrãozinho que a gente definiu aqui para nossa brincadeira de hoje no laboratório. Então é o seguinte, aquelas comunidades que a gente vai enviar para o roteador 2 e o roteador 3 vão ser as duas. A gente vai enviar as duas communities, tanto para o roteador 2 quanto para o roteador 3. Só que qual vai ser a diferença? Naquela rede 100.100.00/24, eu vou colocar essa rede dentro da comunidade 100.350, que eu vou encaminhar para o roteador 2. E na rede 100.100.024, eu vou colocar dentro da comunidade 100.250, que eu vou encaminhar também para o roteador 2. Então o roteador 2 ele vai receber duas communities. Uma de 100.350 contendo a rede 100.0.0 e a outra community 100.250 que contém a rede 100.100.1.24. Já para o roteador 3 vai ser ao contrário. Eu vou setar a community 100.350 para a rede 1 e a 100.250 para a rede 0. De modo que quando eles receberem essas communities, o ISP200 vai saber trabalhar em cima dela. Mas isso foi um acordo que a gente fechou entre eu e eles, lembre-se disso. De modo que quando os roteadores do ISP200 receberem essas communities, eles vão saber o que fazer com as rotas. Por exemplo, aquela rota 100.100.0024 que eu estou colocando na community 100.350, o roteador 2, quando receber esse prefixo com essa community, vai falar assim, opa, eu tenho que setar esse prefixo com um local pref de 350. Beleza, sem mais enrolação, vamos para as configurações para ficar muito mais claro isso daí. Então eu vou entrar aqui no roteador 1. Vocês podem ver, eu estou com todos os prefixos e route maps que eu já estava configurado antes. Eu vou tirar todos, como que eu já deixei configurado. Vou tirar todas as configurações. Vou tirar todas as configurações aqui. Beleza. E vamos começar as configurações de comunidades BGP. Primeira coisa que eu vou digitar é o IBGP Community New Format. A gente vai entender já para que serve esse comando. E vou setar as prefix list. Uma prefix list para a rede 100.0.0.24 e outra prefix list para a rede 100.100.1.24. Então, IP prefix list. Eu já deixei separado aqui no canto. Eu vou chamar de prefix list EBGP Network 1. Vou botar uma sequência 10 e vou permitir a rede 100.100.0.0.24 através dela. Agora eu vou criar outra prefix list para a rede 100.100.1.0.24, só que ela vai ter outro nome, vai se chamar prefix EBGP Network 2. Agora vamos para as route maps. Na route map aqui, eu vou criar uma route map EBGP roteador 2 out 80. E aqui eu vou dar um match na prefix list que eu acabei de criar. Então, ó, network 1. E aqui eu vou setar uma community. Então, set community 100.350. Por que eu estou setando essa community? Porque olha só, tudo que está dentro dessa prefix list, que nesse caso agora é a rede 100.100.0.24, eu estou setando uma community de 350. Agora vamos para outra community que a gente vai criar para o roteador 2. Então vou botar aqui 2, match IP prefix list. Agora eu vou colocar a network 2. Então vamos lá. Set community 100.250. Então vamos entender o que eu fiz aqui. Ó. Nas route maps de saída, olha só, eu fiz duas route maps até agora para o roteador 2. Na primeira route map, eu peguei o prefix list referente à rede 100.0.0.24 e setei a community de 100.350. Já para a rede 100.1,
que eu botei aqui embaixo, eu setei uma community de 250 que eu vou encaminhar para o roteador 2. Agora só resta aquela community de deny, que é aquela de praxe. Vamos para as configurações dos route maps do roteador 3. Então, route map, eBGP router 3 out. Então, IP address, match IP address prefix list. E aqui eu vou setar primeiro a network 2. Porque eu vou setar uma community para ela de 100, 350. Agora vamos para outra route map. Match IP address prefix list. Agora eu venho na network 1 e vou setar uma community de 100, 250. Só para a gente finalizar, vamos colocar o deny de praxe. Vamos entender o que a gente fez aqui antes da gente colocar essas configurações no BGP. Então olha só, na primeira route map que vai para o roteador 2, eu botei na network 1 a 100, 350 e para prefix list network 2 a 100, 250. Isso por roteador 2. Então a rede 100 vai com essa community e a rede 100.1 vai com essa community aqui. Já para o roteador 3 eu fiz o inverso, ó. Peguei a network 2, a prefix list network 2 e joguei nessa community e a network 1 a 250. Ok? Vamos refletir essa configuração no BGP. A gente entra aqui no modo de configuração de BGP. A gente vai no neighbor, que vai para os roteadores, ó, e vai colocar um send community. A gente não vai mexer no route map porque já estava configurado anteriormente. Vamos fazer a mesma coisa para o roteador 3. Send community. Opa! E a gente finaliza as configurações aqui do roteador 1. Só para você conferir, eu só adicionei esses comandos aqui nas configurações de BGP. O resto foi tudo fora, que foi nos route maps e prefix list. Finalizamos as configurações? Não. Agora a gente precisa fazer no lado do ESP200. Nesse caso, como você geralmente não tem acesso a esses roteadores, provavelmente a operadora vai fazer. Por isso que é um acordo comercial entre si que a gente está fazendo nesse caso aqui. Então vamos lá no roteador 2. A gente vai fazer algumas configurações, só que um pouquinho diferente que a gente fez no roteador 1. A primeira ação que a gente vai fazer vai ser permitir as communities. Então IP community list 1 permite. Eu vou colocar aqui 100, 350. Vou botar aqui a IP community list 2 permite 100, 250, que são as communities que a gente acabou de criar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar os route maps para a gente poder manipular esse tráfego. Então, route map, eBGP, RT1 in, permite 10, e eu vou dar um set community 1. Então, tudo aquilo, ó, set community 1, desculpa, a gente vai dar um match community 1. Então, tudo aquilo que tiver nessa community list 1 que a gente definiu aqui, que é 100, 350, a gente vai fazer o quê? Setar um local preference de 350. Vamos criar uma nova community, vamos criar uma nova route map. Então, route map, eBGP, RT1 in, permite 20, match community 2. E a gente vai fazer o que? Set local preference de 250. Vamos revisar o que a gente acabou de fazer. Olha só. Então, tudo aquilo... Deixa eu retirar uma configuração aqui, que eu configurei errado. Beleza, vamos lá. Então, olha só o que eu configurei aqui, ó. Tudo que eu dei match na community list 1, que no caso é esse valor aqui estranho que vocês estão vendo, vou setar um local pref de 350. E tudo aquilo que tiver na community 2, eu vou setar um local pref
de 250. Agora que entra aquele comando que eu acabei de mencionar, que é o IP BGP Community New Format. Através desse comando ele vai fazer aparecer daquele jeito que a gente acabou de mencionar, 100 350 e 100 250. Só para você poder comparar do jeito que estava antes, olha só que estranho. Então esse valor aqui, ó, é equivalente a esse 100 250 e esse 100 350 é igual aquele valor lá em cima. Ok? Finalizamos os route maps, a gente precisa agora refletir no BGP. Mas antes de refletir essas configurações no BGP, vamos dar uma olhada na tabela BGP do roteador 2. Então, show IP BGP. Você pode dar uma olhada aqui, ó, que as redes 100, 100, 0024 ó, não está recebendo nenhum local pref. Ele está com local pref padrão. Ele está com local pref padrão, que é o de 100, ó, tanto para a rede 100 quanto para a rede 100.1. Beleza? Agora vamos configurar essas communities que a gente acabou de fazer aí. Então, route map, network, vamos entrar aqui, router BGP 200, neighbor, roteador 1, vamos criar uma route map de entrada, que é a que a gente acabou de criar aqui, e in. Vamos colocar também para ele encaminhar as communities para os outros roteadores aqui. Então vou mandar para o roteador 4 e vamos mandar também para o roteador 3. Acabamos as configurações do roteador 2, vamos lá para o roteador 3. Então o primeiro comando que a gente vai digitar aqui no roteador 3 é o que? IP BGP Community New Format. Agora a gente permite as communities. Community List 1 permite 100 350. IP Community List 2 100 250. Vamos para as configurações de Route Map. Então, Route Map eBGP RT1 in permite 10. Eu vou dar match na community 1 e vou setar um local pref de 350. Route map e BGP RT1 in permite 20. Match community 2 set local preference de 250. A mesma coisa que a gente fez no roteador 2. Então, tudo aquilo que receber na community 100 350, esse local pref, e tudo aquilo que eu receber na 100 250, esse local pref. Mesmo esquema, antes da gente refletir as configurações no BGP, vamos ver como é que está antes, ó. Tanto para a rede 100 0, a gente vê o local pref 100, e tanto para a rede 101, a gente vê um local pref de 100 também. Vamos refletir as configurações no BGP. Então, router, BGP. Já que a gente está recebendo do roteador 1, vamos route map para fazer esse filtro de entrada. E BGP in. E vamos só encaminhar as communities também para os outros roteadores. Send community. E para o roteador 2 também. Send community. Acabamos as configurações aqui no roteador 3. Vamos voltar aqui então no roteador 2 para ver as mudanças que a gente viu. O show IP BGP. Como tu pode ver aqui, para a rede 100 100 0024, ele tá como next hop o roteador 1, ó, 10.12.12.1 e o local preference de 350. Já para a rede 100 100 1024, ele está dando como best route, ó, a melhor rota, o endereço IP do roteador 3. Então ele vai encaminhar para o roteador 3, para o roteador 3 encaminhar para o 1. Porque olha só, o local preference dele está de 350, enquanto
Para o roteador 1 direto, o local preference dele está de 250. Por isso que ele vai preferir encaminhar para o roteador 3, ao invés de encaminhar para o roteador 1 quando o destino for dentro da rede 100.1.1.024. Ao contrário do que a gente vai ver no roteador 3, ó, Show IP BGP. Então aqui no Show IP BGP você vai ver que para a rede 100.100.0.024 ele tá como preference route, ó, 10.23.23.1, que é o roteador 2. Então, quando o roteador 3 receber uma rede para a rede 100.100.0, ao invés dele encaminhar direto para o roteador 1, que é esse cara aqui, o 13.13 aqui, ele vai encaminhar para o 10.23.23.1, que é o roteador 2, para o 2 encaminhar para o 1. Com isso, a gente consegue forçar um pouco o fluxo de entrada do nosso provedor ASN100. Quando a rede 100 estiver vindo, ela vai vir pela rede do roteador 2 com o roteador 1. E quando a rede 100.1 estiver vindo, ela vai vir pela R33 com o roteador 1. A gente validou isso aqui agora. Eu vou colocar só para o roteador 4 emitir community também, encaminhar community na rede, só para a gente ver a community chegando lá no roteador 5. As communities elas são passadas de roteador em roteador, mas aí você tem que habilitar o roteador para poder passar essas communities. Alguns fabricantes fazem isso por padrão, o Cisco você tem que habilitar. Então a gente vai habilitar ele aqui, ó, sec router BGP. Vamos entrar nas configurações de BGP. E eu vou colocar para ele encaminhar a community aqui para os seus vizinhos. Send community. Send community. E para o roteador 5. Neighbor. Send community. Se eu colocar aqui um show IP BGP 100.100.0.0.24, você vai ver que ó, ele recebe uma community aqui, que é aquele valor estranho que a gente precisa configurar no valor de new forward. Então vamos repetir o comando, show IP BGP 100.100.0.0/24. Você pode ver que ele está recebendo essa rede do roteador 2, ó, from 10.224.24.1, e a community é 100 de 350, indicando também ó, que o local preference dele é de 350. Vamos olhar para a rede 100.1. Olha só, quem está divulgando é o roteador 3, ó, origem 33333, local preference de 350 e a community também, olha, de 100 a 350, comprovando o que a gente falou lá no início, que todo aquele prefixo que tiver setado com uma community 100 350 vai receber um local pref de 350. Se a gente ver aqui também no roteador 5, deixa eu entrar nele aqui, a gente vai perceber que a rede 100 também está chegando com essas communities que a gente acabou de falar. Então vamos validar o path, vamos fazer um trace entre o roteador 1 e o roteador 5 e do roteador 5 para o roteador 1, para ver por onde que está passando esses pacotes. Então do roteador 1 para o roteador 5, ó, faz um trace 8.8.8.1 source do loopback 100, que é o endereço IP da minha rede 100.100.0.0.1, quer dizer. Vamos deixar o trace rodando aqui e vamos lá no roteador 5 e aproveitar e fazer um trace ao contrário agora. Vamos fazer para a rede 100.0.1 primeiro. Como você pode ver, está encaminhando certinho. Ó. Lembra que o nosso link primário de saída é o roteador 2, então ele está encaminhando para o roteador 2 certinho. Está indo para o roteador 4 até chegar no roteador 5, que é o destino dele. Já no lado do roteador 5, olha só o que vai acontecer. Eu estou encaminhando para o roteador 4, né, que é a nossa operadora nesse caso aqui. Vai para o roteador 2, é claro que isso no ambiente real, mais realista, ele vai passar por diversos roteadores, até mesmo diferentes, mas o que importa é na borda da nossa rede aqui. Importa que o fluxo para a rede 100 passe por um e para 100.1 passe por outro.
que é o que está acontecendo aqui. Se a gente olhar, o fluxo vai para o roteador 4, vai para o roteador 2 e olha só, vai pelo link entre o roteador 2 e o roteador 1, do jeito que a gente quer. Se a gente fizer o mesmo trace route, só que para a rede 1, você vai ver que a gente vai passar por outro caminho. Vamos esperar a saída aqui. E só para aproveitar, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, clique em gostei e dá aquela força aí que ajuda bastante a gente. Então vamos voltar aqui para sair do output do trace route, vai para o roteador 4 normal, só que olha só, ele encaminha para o roteador 3, para o roteador 3 encaminhar para o roteador 1, que é o link entre o roteador 3 e o roteador 1. Então tá funcionando o que a gente queria. A gente queria mexer no tráfego de download da nossa operadora, então agora a gente consegue fazer com que um bloco venha por um link e outro bloco venha por outro. Isso é uma boa demonstração da community que demonstra como que a gente consegue manipular o fluxo da nossa rede, consegue manipular rotas, políticas de roteamento, políticas de atributo, esses tipos de coisas. É claro que o assunto de community é muito mais extenso que isso, exigiria uma aula específica só para community, que a gente vai fazendo ao longo do tempo aí, que a gente vai fazer um vídeo de community de Black Hole e outras mais diversas aplicações de community. Bom, galera, o que eu tinha para passar hoje era isso. Se você gostou, eu espero que você curta, compartilhe com seus amigos, clique aqui no gostei que dá muita força pra gente e é nóis!